queridos. Então, depois que a gente conversou no Enampol, depois que eu tive uma reunião com a Alexandra e Kelly na última segunda-feira, a quem agradeço imensamente pela interlocução, eu juntei as anotações que havia desde o finalzinho de 2018, as demandas que surgiram a partir do primeiro ensaio que eu e a Marcela apresentamos. E como há muitas pessoas novas, e mesmo as que já tinham visto há muito tempo, etc e tal, achei que era bacana apresentar um vídeo e não só mandar o link para vocês, né? E claro, ouve quem quer. Essa, na era dos instrucionais, né? Mas eu achei que era bacana de fazer esse registro para todos, né? Até porque se por um lado não há uma pressa exatamente, nós todos entendemos o quanto esse espaço digital é importante para o GT por muitos motivos, né? Então eu tive, depois da conversa com a Kelly Alexandra, eu tive cá umas ideias e tal, e editei. Ah, infelizmente eu não tenho o site mais, eu não tenho prints, eu não tenho como retomar para os que não viram o primeiro ensaio. Todos concordavam que, em relação ao antigo site do GT e o que deveria ser feito, era importante fazer uma atualizada estética, uma coisa bem simples, bem clean, bem funcional. Mas aí a gente fez uma coisa com menu embutido, era um site todo cinza, preto e branco, muito elegante, foi o que disseram, mas também muito sóbrio, algumas pessoas acharam tenso. E aí voltaram naquela paleta de cores alegrinha do site original, etc. e tal. Então, enfim, considerando todas essas coisas, né, é que eu faço essa segunda proposta. É importante pensar que é muito difícil evitar logomarca e uma imagem que estabelece uma espécie de identidade no site, né? Essa coisa imagética já está muito assentada e tal. Então, eu queria dizer que essas pedras que estão aí, elas, além de ter uma viagem conceitual que eu vou explicar para vocês, talvez alguns já tenham sacado, eu queria dizer que é uma foto minha, não é foto de banco de dados, tal, que eu peguei por aí, né? É um muro de pedra seca, né, que se chama, e é muito interessante porque é uma técnica que trabalha com a diversidade das pedras, né? Justamente sem nenhuma amálgama, que não a própria reunião das pedras no modo diverso e complexo, como elas se arranjam, né? Então, o muro é uma fortaleza por conta da coesão que as pedras, tão diversas na sua condição de pedra e de diversas, produzem, né? Então, do ponto de vista da física, é um tipo de muro interessante, né? A correlação de forças entre cada uma dessas partes e tal. E não tem nenhuma cola artificial que não seja o movimento dessas pedras entre si, né? Então, essa foi uma imagem que me ocorreu que tinha tudo a ver com o trabalho do GT, com as coisas que discutimos, e também é muito comum em todas as mitologias antigas de quaisquer lugares, né, que a pedra tem essa função de ser o fundamento, né? Então, e esse muro de pedra eu acho bonito porque ela é um fundamento, mas tem movimento, né? Retira um traço semântico de fundamento como alguma coisa totalmente estática. Enfim, essa foi a viagem para escolher essa foto. Nessa que é a única imagem do site que vai se repetir nas outras abas, né? Aqui ela está repetida assim. Ela tem um ligeiro filtro azul. Essa foi uma das coisas que nós discutimos, né? A função do azul nas telas. A gente voltou para o clean, né, do fundo branco, a gente desembutiu o menu e colocou ali em cima, né, um menu mais clássico, explícito, e
a coisa de retomar a vivacidade, né, dos tons alaranjados para o vermelho, também foi retomada. E aí eu tomei a liberdade de propor um logo que aqui nesse site está num lugar que ele pode ocupar nesse tipo de plataforma, né? Até compondo com o todo, mas eu fiz separadamente. Então ele pode ser maior, menor, ele pode ser preto e branco, ele pode ser aplicado em papel, né? O logo tem uma vida separada do site, ele pode ser colorido ou PB e ter tamanhos diferentes, né? Eu retomei a ideia justamente dos círculos concêntricos, do movimento, que foi uma palavra de que a gente falou muito da outra vez, né? E propus em tons de um certo laranja para um vermelho mais fechado, esse movimento como uma logotipia, né? Clean, mas que tem movimento. Essa foi a ideia, né? E mantive a fonte que está em Discurso, Trabalho e Ética, que era uma fonte fenômena, que foi a única coisa do outro site que mais ou menos todo mundo gostou. E como ela vai aparecer só em pequenos títulos e subtítulos, é um ligeiro enfeitezinho, que está sempre ou da cor do fundo, como é o caso aqui, do branco, ou da cor do texto. Então, acho que não fica excesso de enfeite, né? Então, dando um pequeno passeio pela estrutura do site, que procura trazer todas aquelas coisas que tinham sido solicitadas, essa é a capa do site, né? A gente entra nele e eu estou trabalhando aqui a 100%. Quem trabalha 90% vai ver um pouquinho menor, assim, né? É bem comum também. E quem trabalha 110% vai ver assim, né? Costumam ser essas as. Vou deixar 90, que é bem comum. Então, na página de entrada, o que a gente tem é um texto que, se não me engano, Décio escreveu com colegas, mas eu não consegui recuperar essa informação. Esse texto já estava na primeira versão do site novo e ele permanece justamente contando a mudança de nome, quando se deu, por que razões, né? E aqui no final a gente tem a possibilidade de ir para o antigo site, né? Vou só dar uma mostradinha como ele era aqui nos participantes. Essas são as partes que a gente tinha conversado sobre a dificuldade de alimentação. E hoje em dia nem dá boa leitura, né, no tipo de tela que a gente tem e tal, esse fontário, essa cor de fonte, esse tipo de massa de texto. Então, isso tudo a gente ia mudar mesmo, né? E, enfim, pensando nisso, a ideia então foi manter, né, preservar a história formal e estética, e não só os conteúdos do site antigo, então que está remetido em outras passagens também aqui nesse site. E a ideia é que no rodapé apareça a indicação para os posts recentes. Tem uma barra de pesquisa, tem um e-mail para contato, que neste momento a decisão que eu tomei é ele está direcionado para o meu e-mail institucional, né? Acho que isso fica para coordenação mesmo, mas enfim, podemos conversar depois. E essa barra de pesquisa, que redobra, conforme se recomenda, o íconezinho de pesquisa que já tem lá em cima na entrada, né? Então, tanto lá em cima quanto lá embaixo, a pessoa tem como buscar termos, trechos e tudo mais. Na barra lateral, que vai permanecer em todas as abas, além da imagem, né, das pedras, tem o Estatuto da Ampol, né, que foi uma coisa que algumas vezes esse ano a gente quis ver e o Hernani mandava para nós. E tem um feed de notícias, né, um abastecimento de notícias da Ampol. Agora há pouco eu estava navegando, estava tudo bem. Aparecem aqui umas 8 ou 10 coisas que têm a ver com. São notícias da Ampol. Quando aparece assim, ocorreu um erro, é porque lá na Ampol deve estar havendo uma instabilidade ou uma atualização, né? Então, isso não é um defeito desse site. É que o site que emite as notícias está passando
Isso, por algum tipo de manutenção. Então, vai retomar em algum momento aqui uma coluna que desce com, acho que são 8 ou 10 notícias que eu deixei para aparecer da Ampol, e claro, se a pessoa clicar, ela vai para lá. Não foi porque está com esse defeito, mas enfim, é isso, né? Em algum momento ele se restabelece. A segunda aba, bom, antes que eu diga exatamente como ela está organizada, é importante que eu registre que o menu lá de cima procurou ser bem clássico mesmo, então ele tem também a seguinte lógica. O texto da capa é o mais estável, o segundo é um pouco mais mutável que o da capa, o dos integrantes é mais, né? Pessoas vão, pessoas vêm. O plano de trabalho é mais ainda porque ele se renova a cada biênio, suponho, né? Precisamos ver isso. A coordenação também se renova, né? Já vou entrar lá para a gente ver como é que tá. E aí a gente tinha conversado no último dia, né, da Nempol, de criar esse espaço bem dinâmico em que nós poderíamos fazer a textos, manifestos, moções e mesmo discussões sobre os nossos temas e tal, em posts, né? Enfim, dando uma vivacidade para o próprio site, para o próprio GT, etc. e tal. É justamente isso que aparece em todas as abas lá no final, quando a pessoa chega, nessa aqui não está aparecendo, vocês veem? Tem surpresas. Mas enfim, lá na capa do site aparece e talvez apareça em outra, não sei, né? Na capa do site, quando entra, você logo vê no pé acho que acho que são só 2 ou 3 que ele vai exibir aqui. Claro, eu fiz umas postagens brincando, né, para que ficasse o visual. E aqui sempre vai ter o banco de dados das postagens anteriores. Então, essa é a capa do site. A linha de pesquisa é um pedaço de texto antigo com inclusões importantes também trabalhadas pelo professor Décio, e também não me lembro se com outros colegas naquela altura, mas me parece que tem alguma coisa para ser trabalhada aqui nesse texto, porque ele está começando muito abruptamente, né? Magnot também fala de prática discursiva e novas tendências, então tinha alguma coisa anterior e eu também não consegui recuperar a informação de quem faria, como faríamos, o que viria antes, né? Mas aqui tem a ver com o nosso entendimento, ao mudarmos o nome do GT, de que havia uma linha de pesquisa, né? E que delimitá-la era importante porque ela é abrangente, mas ela não é qualquer coisa, né? Então, o professor Décio fez um texto que tinha a ver com coisas que já estavam lá no site original, mas que inclui essa nossa chegada. Eu tô achando até que ele tá aqui muito longo porque ele tá copiado mais de uma vez. Mexerei nisso, ele não é tão longo assim. E aí eu coloquei os links, inclusive os que têm a ver com da minha geração para as anteriores. É possível mandar por e-mail e é possível imprimir, além de WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook e Twitter. Certo? Então, essas são as redes para as quais é possível dispersar conteúdos daqui. Vejam que então a pedra fica como aquela identidadezinha imagética, né? Gente, pode ser outra, claro, eu fiz uma proposta aqui. O Estatuto da Ampol também, e o feed da Ampol sempre estará também em todas as abas. No que diz respeito aos integrantes, nós temos uma decisão interessante para tomar, que eu não sei se fica suficientemente claro aqui, né, esse asterisco, que clicando sobre os nomes dos pesquisadores, a pessoa é levada ao lugar onde a alimentação dos trabalhos de cada um está acontecendo. Essa é uma mudança importante em relação ao site anterior, que eu mostrei há pouco, né? Em que se supunha uma alimentação no site do que cada pessoa estava fazendo. Isso é tão difícil, por tantos motivos técnicos, institucionais e da própria levada, né, da nossa vida,
que a gente decidiu, num primeiro momento, pelo menos, que a partir deste site a pessoa seria remetida a lates, sites, perfis, quaisquer coisas que cada um dos pesquisadores decidir que são os lugares para os quais o navegante aqui tem de ser remetido. Essa lista está bastante desatualizada, né? Eu fiz inclusões, etc., mas é preciso que cada um olhe com 1000 olhos. Por exemplo, o meu próprio e-mail já não é mais esse, né? Então, no caso da Andrea, ainda eu não sei para onde ela gostaria de ver o seu nome linkado. Mas eu vou, por exemplo, aqui para o Bruno, porque o Anselmo a gente ficou de ver com ele, né? Se ele permanece, enfim, era uma das pessoas com as quais a gente deveria entrar em contato. Veja, o do Bruno manda a gente para o Lattes dele, certo? É, muitos mandam para o Lattes. Ó, Kelly também está sem nada. No meu caso, por exemplo, eu mandei para uma página de trabalho que eu tenho, né? Onde estão todas as coisas, enfim, tem lá uma organização das minhas coisas, do grupo de pesquisa. Ó, tá vendo? Aqui o feed também está com erro. Domingo à noite. Domingo à noite tem muita manutenção, né? Então, só para lembrar, esse feed, né, que é um abastecimento de notícias, ele se recompõe na origem e depois aqui no site aparece direitinho, né? Não é um defeito do site onde a gente está. E bom, a pessoa pode mandar um e-mail a partir daqui, né? Então, os e-mails já estão. Precisa ver se são esses e-mails mesmo. Acabei de ver que o meu precisa ser atualizado. E precisa que cada um de vocês me mande o link para o qual gostaria de ver o seu nome direcionado. O que nós combinamos é que seria para esse lugar onde a atualização efetiva dos trabalhos fica acontecendo já. Então, era fazer convergência de trabalhos e não trazer essa atualização para dentro desse site, né? Então, vocês só precisam olhar seus nomes, me mandar os links atualizados, os e-mails e verificar se vocês acham que esse asterisco resolve, né, indica com clareza que há um lugar onde a atualização está acontecendo o tempo todo, para a qual a gente remete aqui, né? Eu não sei se vocês reparam, o fundo é, como é que se fala isso? Off-white, né? Não é brancão, brancão, né? Ele tem uma ligeira quebra da reflexão plena do branco, né? Enfim. Depois, então, essa parte dos integrantes também depende bastante de que todos mandem, enfim, que a gente verifique depois. Ah, sim, uma questão. Eu tinha entendido que nós abolimos aquela separação em categorias, né? Mas como havia dois blocos já, o desenho disso aqui é uma tabela de fundo, então eu não desmanchei a tabela, eu só tirei os títulos, que eram membros permanentes e colaboradores, alguma coisa assim. Mas eu não sei se continua assim dois blocos, se esses blocos têm uma outra coisa que é estar formalmente vinculado a um programa de pós ou não está. Me parece que é essa a lógica do que está aqui, mas provavelmente de modo desatualizado, né? Então, esse ensaio está precisando de bastante revisão. No plano de trabalho, a gente. Aqui está, né, o texto Lorem Ipsum, porque não há material, não chegamos a produzir o plano de trabalho, né, do biênio que corria, ou pelo menos não chegamos a trazer para os ensaios do site, né? E não há ainda um plano de trabalho da coordenação eleita, enfim, do próprio GT, né? Acho que a gente tem que construir o plano de trabalho. E aí eu posso fazer lá embaixo, né, um link para o site antigo, onde estão alguns projetos. Lá não tem exatamente plano de trabalho, tem projetos. Aí a coordenação, não sei se isso está definitivo, né? Eu tentei ser econômica nas informações para que ficar bem
fácil, né? E recuperei os 2 últimos biênios, porque eles não estão registrados no site antigo. Mas aí tem o link para o site antigo, onde tem todas as coordenações anteriores desde a criação, né? Veja, havia uma produção acadêmica, acho que vocês não estão enxergando, né? Havia uma produção acadêmica. Esse site antigo ele foi construído em outra lógica, né? Então, às vezes dá um pau dependendo do dispositivo que você está usando. Em produção acadêmica, a gente não conseguia manter as coisas atualizadas, né? Projetos concluídos, projetos em andamentos. É isso aqui que está preenchido no OrcID, no Lattes, em alguma página das pessoas, às vezes no Academia, às vezes no ResearchGate. Quer dizer, todos nós alimentamos outras plataformas com essas informações. Então, a ideia lá é justamente que a gente faça né, o link para esses lugares. Bem, voltando aqui para a coordenação, deixa eu voltar a 90%. Então, tem isso e tem o link para as informações do site antigo. Não sei se a gente poderia criar um botão de imagem aqui, ou se assim clean ver anteriores é suficiente, né? Se isso podia ser um botãozinho de imagem. Essas coisinhas a gente ainda vai pensar. E a ideia das postagens, né? A gente pensou um espaço em que a gente pudesse ir postando, e aí sai a data da postagem, tá vendo? E elas vão ficando aqui, né? Aí eu brinquei aqui, coloquei um poema, uma canção, na verdade, do João Bosco, que me é muito cara e que me faz gostar de pedra, né? Há entre as pedras e as almas afinidades tão raras, como vou dizer? Elas têm cheiro de gente, queira ou não queira se sente, tem esse poder, e por aí vai. Eu coloquei uma versão aqui em áudio para quem quiser ver. E aí a gente tinha pensado, né, em eventualmente fazer moções. Aí eu brinquei, fiz uma moção de alegria, mas enfim, é só um texto fantasia, o Lorem Ipsum, né? Mas vejam que sai a data, sempre esse vai ser o autor, né? E é o que vai aparecer, como eu dizia, lá na página de entrada, no rodapé da página de entrada, né? A pessoa que acabou de chegar no GT, lê porque que ele tem esse nome, já tem uma remissão para o site anterior e também já tem uma remissão para os textos recentes, moções e outras coisas que a gente decida postar com mais vivacidade. Ó, o feed da Ampol voltou, eles estavam em manutenção, é assim que fica, né? As notícias da Ampol vão aparecendo aqui conforme eles as atualizam lá, né? O estatuto, como vocês viram em todas as páginas. Então essa foi a ideia assim conceitual, né? Leveza, mas a alegria de tons de laranja vermelho, sobriedade, mas com movimento, né? Então a história das pedras, a história dessas fontes que aparecem, né? Dessa fonte fundamenta que aparece em alguns lugares, a própria ideia do logo que eu mencionei dos círculos concêntricos, sugerindo o mesmo movimento, né? Enfim, esse é o novo ensaio que eu ofereço a vocês. Acho que a gente começa a andar. Para fechar, eu queria lembrar o seguinte: essa URL que nós temos aqui, que não está aparecendo para vocês, mas vou mandar para vocês pelo link, né? Que é GTDTE, né? GT, Discurso, Trabalho e Ética, só as iniciais, .wordpress.com. Se nós decidirmos por uma versão paga, ele pode ter outro nome, né? Esse aqui é o nome na versão gratuita e retomando os trabalhos que já tinham sido feitos, mas renovando a proposta estética a partir das várias conversas então que tivemos depois do primeiro ensaio. É isso. Muito grata.